Direto ao ponto. No Direto ao Ponto dessa semana, que vinculamos todas as semanas pela TV Diário do Sertão, nós vamos falar de um tema muito interessante para o bolso dos brasileiros. Semana passada, nós falamos da injeção de mais de 20 bilhões de reais que o governo federal, o governo central, está colocando na economia do país até os últimos dias desse mês de dezembro. E hoje nós vamos falar de um assunto muito palpitante com relação à economia, que é exatamente a questão de o que você faz com o seu dinheiro. E tem uma pergunta central que fala o seguinte: o seu padrão de vida cabe no seu bolso? Eis uma pergunta para milhares e milhares de brasileiros. E ainda pergunta mais: como avaliar se você está dando um passo a mais do que o que poderia ou do que o que deveria dar? Vamos imaginar, por exemplo, um casal de nubentes que querem comprar uma casa toda mobiliada, uma casa boa, mas vão ter que contrair uma grande dívida. Por outro lado, esse mesmo casal que prestes a se casar, eles têm uma casa mais simples, porém num bairro mais afastado do centro, que não é aquela casa que eles estavam querendo, só que esse padrão de vida vai caber no seu bolso. Um outro exemplo é de um jovem, por exemplo, que acabou de ser empregado numa grande empresa e está ganhando bem, mas quer comprar um carro de luxo, um carro que sempre sonhou, logo nos primeiros meses que ele recebeu o seu salário. Ele tem essa opção de comprar esse carro, mas vai ficar devendo muito, ou comprar um carro, um seminovo, ou mesmo fazer essa poupança para, quem sabe, daqui a um certo tempo, tipo um ano e meio, dar uma entrada melhor e comprar o carro dos seus sonhos. Ou seja, essa pergunta que não quer calar: o seu padrão de vida cabe no seu bolso? E por que eu trouxe à tona esse tema hoje, nesse podcast, nessa nossa Direto ao Ponto Economia dessa semana? Porque, meus amigos, mais de 60 milhões de brasileiros ainda estão negativados no SPC Serasa e também no SCPC, porque deram um passo a mais do que o que pode, ou seja, compraram além ou gastaram além do que o que pode. Então, existem alguns alertas com relação a isso. Por exemplo, na hora que você diz que não consegue pagar as despesas básicas, então, se você já cortou aquele supérfluo, você já não sai mais de casa final de semana, você já não compra mais aquele brinquedo que o seu filho pediu, e mesmo assim, as suas contas ainda não batem no final do mês. Se você também é um daqueles que o seu rendimento você não pode colocar nada de imprevisto nele, ou seja, não pode acontecer nada que possa afetar o seu salário, o seu rendimento semanal, mensal. Então você não pode adoecer, a sua casa não pode precisar de um reparo, o seu carro não pode quebrar. Então, eis a questão, eis aí um ponto também, da qual você está dando um passo a mais do que o que é necessário ou do que o seu rendimento mensal permite. Um outro: eu não posso pensar em ficar doente ou ficar desempregado. Se você ficar doente, você não pode nem comprar remédio porque o seu salário não permite. Se você ficar desempregado, pelo amor de Deus, não tem nem condições de pensar em perder o emprego nesse momento. Meus amigos, existem algumas soluções para isso. E quando eu digo e repito que trago à tona esse tema muito sugestivo para o nosso Direto ao Ponto Economia dessa semana, ela fala em milhares e milhares de brasileiros que não estão em condições, ao menos, de ficar doente e nunca pensar em ficar desempregado, porque essas pessoas não se preocuparam em poupar ou gastar um pouco menos do que o que ganha. Existem algumas soluções para isso. Por exemplo, esteja sempre aberto ao desapego.
O que significa estar sempre aberto ao desapego? Você tem um imóvel ou você tem um veículo em que quando você caia numa dívida em que não está podendo pagar, você pode se desfazer desse veículo, você pode se desfazer desse imóvel. Então você tem que aprender a desapegar-se das coisas, em detrimento de pagar uma dívida que está lhe deixando perturbado. Um outro é aproveitar os seus bens, aproveitar bem os seus momentos livres para gerar renda. Todo trabalhador tem algum dia livre na vida, claro que tem. Então, aproveitando esses dias livres para fazer dinheiro, ou seja, para fazer renda extra. Isso existe muito também, de pessoas que estão endividadas, mas são empregadas, não podem colocar mais nada de extra no seu salário, e aí eles procuram um rendimento extra para poder bancar as suas contas básicas. E, meus amigos, para encerrar essa nossa participação no Direto ao Ponto Economia, viva sempre um degrau abaixo do que poderia. Isso significa que essa dica de ouro é o segredo das pessoas que têm uma vida financeira tranquila. Se você ganha R$1.000, vamos dizer que você ganha um salário mínimo, R$1.000, não gaste 1.200 e nem gaste nem 1.000. Gaste 800 ou 700 reais. Aquele outro, faça um esforço para que deixe numa reserva para algum desses casos que eu disse agora. Porque senão você vai incorrer naquelas milhares e milhares de pessoas que continuam com o seu padrão de vida sendo incompatível com aquilo que você ganha. Essa é uma dica muito especial, principalmente nesse final de ano, em que 10 a cada 10 brasileiros querem sair às compras e muitas vezes saem às compras sem nenhum critério, sem saber na verdade o que vão comprar e muitas vezes compram o que não precisa para pagar com o dinheiro que não tem. Então essa é uma dica nossa do nosso Direto ao Ponto Economia desta semana, prometendo, se Deus quiser, voltar na próxima semana aqui pela TV Diário do Sertão. Grande abraço, até lá. Direto ao Ponto.